Você, advogado, advogada, está cansado de perder possíveis clientes, não fechar contratos e de ter que ficar treinando os outros advogados do seu escritório para te ajudarem no comercial? Então assista até o fim da aula de hoje do Direito em Órbita. Olá, devonautas, vocês estão bom, né? Eu sou o Douglas, Você não é o Douglas. especialista em Pipefy para escritórios de advocacia, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo para criar o seu próprio pipe de funil de vendas com e-mail automatizado. E eu posso afirmar que esse é o único canal que te ensina isso, não tem outro, pode procurar depois, então seja muito bem-vindo, se inscreva se já não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma aula nova. Se você está chegando agora no canal, eu recomendo maratonar depois as outras aulas do Direito em Órbita desde a missão número 1. Vou deixar o link dessa playlist no final do vídeo. Mas hoje vamos criar esse pipe que é um dos mais utilizados nos escritórios de advocacia que eu trabalho. Além disso, nas próximas 2 aulas eu irei te ensinar a criar um pipe de pesquisa de satisfação automatizada e um pipe de gestão financeira, ambos conectados a esse funil que faremos hoje, para você ter noção da importância dessa aula. Então, sem mais delongas, vamos para o Pipefy. Bem, vamos lá. Para quem nunca usou o Pipefy, não tem uma conta ainda, você acessa pipefy.com, vem aqui no canto direito, clica para entrar, vai aparecer essa tela de login, você pode criar essa conta gratuita aqui. Eu vou simplesmente fazer o meu login com o Google também, para ficar mais fácil. Com sua conta criada, você vai precisar criar também uma organização nova. Eu tenho aqui várias já, como pode ver nessa minha conta. A gente clica aqui para criar uma nova, vai te perguntar qual que é o nome da organização. Eu vou colocar o nome laboratório, que é onde a gente vai brincar aí bastante com vários pipes. Coloco aqui que eu tenho um processo específico, coloco qualquer coisa aqui e ok, vamos continuar. Pronto, já criou sua conta, já criou sua organização, agora vamos criar um pipe novo. Vocês podem ver que eu já estou aqui com alguns já criados. A gente vai clicar aqui para criar um novo do zero. A gente clica aqui, ó, iniciar do zero. A gente tem que dar um nome, vou colocar o nome funil de vendas, criar pipe. Com o pipe criado, a primeira coisa que a gente sempre faz é configurar as fases. Quais serão as fases do nosso processo? Então vamos lá. A fase número 1 vai se chamar leads. A fase número 2 vai se chamar reunião marcada. Vou criar uma fase nova, número 3, com o nome resultado da reunião. Criar uma fase nova também da repescagem. Essa fase final aqui, eu vou chamar ela de cliente ganho. É aquele que fechou o contrato. E vou criar uma última fase aqui como cliente perdido. E vou marcar ela como a fase final do processo, tá bom? Igual a cliente ganho. Vou aqui rapidamente configurar as cores das fases e o nosso ícone aqui para ficar pronto para a gente seguir em frente. Prontinho, já selecionei aqui as cores de cada fase, coloquei aqui o símbolo do funil aqui com a cor esverdeada aqui também. E agora, uma coisa que é muito importante a gente fazer é configurar os alertas das fases, para a gente saber quanto tempo cada card vai ficar numa fase. Porque imagine, chega um lead aqui, você passa a semana inteira e não dá prosseguimento a ele, você vai perder esse cliente com certeza. Tem que ser ágil. Então não podemos perder tempo. A gente clica ali naquela engrenagem, vem aqui em configurações avançadas da fase, e a gente coloca aqui o tempo de alerta de atraso. Eu vou colocar 1 dia. Nas demais fases, a gente salva aqui. Você pode selecionar a próxima fase e fazer a mesma coisa, configuração avançada, e selecionar aqui quanto tempo que você quer. Vou colocar aqui 2 dias. Você pode colocar quanto quiser em cada uma das fases. Agora, pessoal, a segunda coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso formulário inicial. Mas nesse caso aqui, antes de fazer o formulário inicial, a gente precisa criar 2 databases novas que vão alimentar esse formulário inicial, tá bom? Então a gente vem aqui, eu vou abrir uma nova guia aqui. E tá vendo que eu já tenho essas databases aqui criadas, mas eu vou criar do zero cada uma delas para a gente poder eu ensinar vocês. Vou colocar o nome aqui, advogados. E o que vamos ter aqui dentro dessa fase? A gente clica aqui em criar registro, vamos editar o formulário inicial, e a gente vai puxar aqui primeiro um campo de texto curto, que vai ser o nome completo, campo obrigatório, salva. O próximo é o e-mail, obrigatório também. Vamos colocar um campo de anexo para a foto de perfil dele, que você vai colocar lá no site do escritório e tudo mais. Precisamos também do telefone, vou colocar até antes aqui da foto, de preferência o WhatsApp, né? Vou colocar também um campo de texto curto para a OAB, a gente tem que ter registrado a OAB do advogado. Um texto longo para o endereço dele. Vou adicionar aqui uma seleção de lista. Eu vou colocar aqui o cargo dele, muito importante também.
E aqui nas opções eu já tenho uma lista aqui de cargos que eu havia copiado previamente, tá bom? CEO, sócio, associado, etc. Vou salvar aqui. Um outro campo de seleção para colocar qual que é a especialidade desse advogado. Vou colocar aqui também uma lista de especialidades que eu já havia copiado previamente, tá bom? E por fim, um campo de texto longo para o mini currículo desse advogado, colaborador do seu escritório. Pronto, com o formulário preenchido, o que você vai fazer? Você vai copiar o link desse formulário aqui, enviar para os advogados do seu escritório, os colaboradores, e pedir para eles se cadastrarem. Eles vão preencher o formulário e vão se cadastrar e vão aparecer aqui nesse pipe, nessa database que a gente vai utilizar lá no pipe de funil de vendas. Agora vamos criar a segunda database, que é essa daqui de leads. Vamos criar ela do zero também. Essa é mais simples, vamos pegar dados básicos do lead só para entrar em contato com ele inicialmente. Pronto, novamente vemos aqui em criar registro, editar formulário. Vamos adicionar então um campo para o nome, outro campo de texto curto para a empresa, caso ele seja representante de uma empresa, né, ele queira ser um cliente PJ seu. Aí nesse caso eu não vou colocar campo obrigatório. E meios de contato, primeiramente o e-mail dele e número de telefone. Só isso. Já está pronta a nossa database e agora a gente vai construir o formulário inicial e incluir as duas databases lá no formulário inicial. De volta aqui ao pipe do funil de vendas, a gente vem em criar novo card e em editar formulário. Aqui vamos começar então a usar a database de lead. A gente vem aqui embaixo, seleciona conexão de database, vamos adicionar esse campo. Eu vou pegar aqui essa database que a gente acabou de criar, que é a lead, e vou colocar o campo, vou escrever qual o seu nome. Vou colocar aqui que ele pode pesquisar ou criar um card, né? Card único, campo obrigatório e salvar. Podemos colocar também aqui um campo de seleção única, de única opção, para perguntar qual tipo de cliente. A gente coloca opção horizontal, pessoa física e pessoa jurídica. Campo obrigatório, salvar. Agora é importante ter um texto, um campo de texto longo para descrever a motivação, qual que é o problema, qual que é a dor que esse lead está enfrentando para precisar de um advogado, né, do seu escritório. Eu vou adicionar um campo de checkbox com o título matéria jurídica e vou colocar aqui 25 opções de matéria jurídica. Eu vou até colocar como checklist horizontal para diminuir o espaço de tela. Colocar como obrigatório, salvar. E vou adicionar outro checkbox para perguntar como ele conheceu o nosso escritório. Vou adicionar aqui novamente várias opções que eu já havia copiado antes, né? E é muito importante esse campo para você saber de onde que veio esse lead, né? Ele pode estar vindo de fora, não só você que pegou os contatos dele, mas ele pode também ser indicado aqui por alguém, né? Ou fazer um orçamento, você bota esse link lá no seu site, ele preenche o link e chega aqui para você. Por fim, você pode colocar aqui também um checkbox final, né? Você bota um texto aqui sobre LGPD, né? Pedindo consentimento do lead, né, para tratar os dados pessoais dele, para entrar em contato e tudo mais. Aí você coloca para ele marcar estou ciente e de acordo, coloca o texto aqui na descrição, pode ser, coloca como campo obrigatório e salvar só para pedir o consentimento dele para estar entrando em contato. Lembrando que se você quiser baixar o resumo dessa aula em PDF, baixar o aplicativo com o nosso grupo exclusivo de advogados que também usam Pipefy e ainda assistir às novas aulas dias antes delas saírem no YouTube, basta escanear o QR Code aqui ou clicar no link da descrição para você se tornar um membro do Direito em Órbita gratuitamente. Pronto, agora a gente pode inclusive configurar as nossas etiquetas. A gente clica aqui em ferramentas, em etiquetas, não tem nenhuma criada. Eu vou criar 3 etiquetas aqui que a gente vai utilizar dentro da primeira fase. A primeira etiqueta que eu vou criar é para temperatura do cliente. O que é a temperatura? É o quanto ele está consciente do problema dele, o quanto ele está próximo, fácil de fechar o contrato contigo. Então tem o cliente que está frio, tem o cliente que está morno e o quente, né, cliente lead. Então eu vou criar essas 3 etiquetas aqui. Pronto, a última etiqueta criada, tá tudo certinho. Vamos agora cuidar do formulário da fase inicial, da primeira fase. Assim que o card estiver criado, o que vai acontecer nessa primeira fase aqui de leads? A gente clica ali na engrenagem para editar ela, vamos adicionar campos aqui. O primeiro que a gente vai adicionar é justamente o campo de etiquetas que a gente acabou de criar. Vou colocar o título temperatura, salvar. Vou colocar também um texto, um campo de texto longo para a gente descrever o serviço que vai ser oferecido para resolver o problema descrito pelo cliente. Vou colocar aqui também uma lista para o meio de contato, de que forma que a gente vai entrar em contato com esse cliente para marcar a reunião inicial, né, uma reunião aí para apresentar o escritório e conversar melhor. Então a gente pode colocar aqui opções, telefone, né, ligação, e-mail,
mensagem ou WhatsApp, rede social, algum meio de contato disponível aí do lead. Além disso, também vamos adicionar aqui agora um campo de seleção única para marcar se nesse contato foi possível fechar a reunião ou não. Então a gente vai registrar essa informação. A reunião de fechamento é viável? Sim ou não? Colocar aqui horizontal mesmo, obrigatória, salvar. Se ela for viável, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter marcado a data da reunião, né? Então a gente vem aqui em data de vencimento e coloca a data da reunião. Caso a reunião não tenha sido viável, é bom a gente anotar o motivo, por que essa reunião não foi viável, né? Aí nesse caso, você pode ou colocar uma seleção de lista, que aí vai selecionar uma opção só, ou você, se você achar melhor, você pode colocar em formato de checkbox para poder marcar mais de uma opção, caso você entenda que é útil. Eu vou colocar uma seleção de lista mesmo. Eu já tenho aqui uns motivos, aqui umas objeções que são comuns. Tem várias razões aí para ele não marcar essa reunião. Então eu vou colocar aqui objeções. Por que a reunião não foi viável. E pronto, nessa fase é só esses campos que a gente vai precisar para o primeiro contato com o lead. Vamos agora para a próxima fase, que é a reunião marcada. Aqui vamos adicionar mais alguns campos. Primeiro deles, um checkbox para a referência de preço. O que é isso? Nada mais é do que a forma padrão que você cobra em processos em clientes novos. Então você, no meu caso aqui eu vou colocar que deve-se calcular o preço dos honorários, pegar a tabela da OAB e acrescentar 30%. E depois entrar em contato e confirmar o preço com algum sócio superior do escritório, né? Alguém que seja responsável aí, caso seja um associado que esteja entrando em contato com esse cliente para fechar o contrato, ele tem que entrar em contato com o sócio para verificar a questão da precificação se está correta ou não. Então é bom ter esse campo aqui para a gente ter esse checklist aqui para garantir que essa ação seja tomada. Além disso, vamos adicionar aqui campos de moedas para os valores que serão cobrados, né, do cliente. Primeiro campo a gente vai colocar são os honorários iniciais. Vou colocar mais um campo de moeda para os honorários recorrentes. Mais um para os honorários de êxito, em formato de moeda. A gente pode também colocar um campo numérico para perguntar os honorários de êxito, caso sejam em porcentagem. Então a gente tem que colocar um campo numérico. Vamos também colocar um campo para a data de vencimento da proposta, né? Porque geralmente não é bacana você mandar a proposta e ficar a semana, mês inteiro esperando a resposta. Você tem que botar uma data de vencimento até para botar uma pressão no fechamento do contrato logo. Então, data de validade da proposta. E por fim, um campo de anexo, onde a gente vai anexar a apresentação de vendas, porque é sempre recomendado que você monte uma apresentação com o escritório, com os diferenciais do seu escritório e tudo mais, mostrando a sua equipe, a sua estrutura, para justificar o preço que você está cobrando e apresentar esse preço ali ao final. Então é sempre bom criar uma apresentação para acompanhar aí a sua reunião de fechamento de contrato. Colocar aqui como obrigatório, salvar. Então vamos lá para a terceira fase, resultado da reunião. Vamos adicionar aqui 4 campos, tá bom? O primeiro a gente precisa saber qual que é a resposta da proposta, né? A gente vai criar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como criar a automação que vai enviar o e-mail. Nesse momento, assim que o card entrar nessa fase, vai ser disparado o e-mail para ele com a apresentação da proposta ali da reunião. Então a gente precisa aguardar o prazo de validade da proposta e aí a gente marca aqui qual que é a resposta que o lead deu, se ele vai fechar conosco ou não. Então eu vou adicionar esse campo aqui. Resposta da proposta, coloquei seleção única horizontal, fechou, não fechou, obrigatório, salvar. Agora eu vou adicionar aqui, caso ele não feche, é bom anotar qual que foi a objeção, o motivo dele não ter fechado, porque assim a gente tem métricas e aprende a criar quebras de objeção para fechar mais contratos. Então a gente tem que conhecer e mapear quais são as objeções que o cliente geralmente dá para não fechar conosco. Eu vou colocar aqui uma seleção de lista, vou colocar aqui qual que é o texto, né, qual que é a objeção do cliente e vou colocar aqui as opções que eu tenho copiado, né, não tem dinheiro, achou caro, o concorrente é mais barato, tem várias as razões aí para eles não fecharem contratos. A gente marca como obrigatório, salva. Vou colocar aqui também um checkbox para as ações que devem ser tomadas caso ele feche com a gente, ele aceite a proposta e queira fechar o contrato. Então a gente tem que elaborar o contrato, enviar para ele, assinar e tudo mais. Então vamos colocar isso num checkbox. Vou colocar aqui para o contrato e as opções, o que aqui tem que ser feito. Tem que entrar em contato, elaborar o contrato, cobrar a assinatura e digitalizar ele caso o contrato já não seja digital, né? Eu recomendo que seja de assinatura digital. Coloca campo obrigatório, salvar. E por fim, a gente bota um campo de anexo só para registrar o contrato, anexar o contrato. Lembrando que tudo isso aqui só vai ser necessário preencher caso ele feche o contrato. Se ele não fechar o contrato, a gente não vai precisar preencher isso. Para isso que vai servir as condicionais que eu vou ensinar vocês a criar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos editar aqui a última fase, que é a de repescagem, que não é uma fase final. Vamos adicionar aqui também 4
fases. Aqui vai o cliente que não fechar de primeira, mas a gente quer insistir, tentar fazer uma negociação para ver se ele fecha. Então vamos colocar aqui mais 4 campos aqui. Um campo de seleção única para saber qual foi o resultado desse contato, né, dessa repescagem. Se ele fechou ou não fechou. A gente salva aqui. Vou colocar aqui também um checkbox. Nesse checkbox eu vou anotar o seguinte: caso ele feche, ele aceite a proposta, a gente tem que voltar ele para a fase anterior para fazer a parte ali do contrato e anexar e tudo mais, para eu não ter que repetir aqueles campos nessa fase aqui. Então a gente põe só um checkbox para garantir que o card vai voltar para trás. Então a gente coloca aqui um OK, bota como obrigatório e salva. Então o card não vai conseguir ir para frente, a pessoa vai ter que dar o OK aqui e mover ele para trás, tá bom? É um alerta aqui para evitar que ele vá para o lugar errado. Vou colocar outro checkbox aqui para caso o lead não aceite, mesmo assim na repescagem ele não aceite, ele já é um lead perdido, não tem o que fazer. A gente pode tentar marcar uma reunião com ele para tirar dúvidas, pode tentar fazer um último gatilho ali de escassez, de oportunidade. A gente pode também pedir indicações, só que aí eu vou colocar num outro campo aqui. Então vamos colocar esse checkbox aqui que é útil para quando o lead não fecha com a gente. E aqui vamos adicionar o campo de conexão de pipe, é esse aqui embaixo, ó, conexão de pipe. Por quê? Eu vou selecionar aqui o próprio pipe, esse próprio funil de vendas que a gente está fazendo. Eu vou colocar aqui que pode criar novos cards. Eu vou colocar o título de indicações. Ou seja, se nessa fase aqui o cara não fechou contigo, mas você pode perguntar, mas tem alguém que possa querer, que você conhece, que tem o mesmo problema e tal, que você quer indicar. Ele pode te passar a indicação, um nome, um telefone, um nome e um e-mail ali de alguém, e você vai conseguir criar esse card diretamente de dentro do card do lead perdido. Então ele vai ser registrado como uma indicação vinculada a esse lead perdido. Então você vai ter uma informação de origem aí melhor. Então é bem bacana usar esse recurso aqui, você conectar a fase ao próprio formulário inicial do próprio pipe. E é isso, para essa fase aqui é o que a gente precisa. Essa é a base do nosso pipe, mas ainda vamos adicionar alguns outros recursos interessantes. Só peço antes para você curtir esse vídeo, pois isso mostra para o YouTube que esse canal é relevante para outros advogados que também querem aprender a otimizar seus escritórios de advocacia com o Pipefy. Então, muito obrigado pela força e um abraço para você. Agora que a gente já configurou e adicionou os campos de todas as fases, vamos fazer as condicionais que eu havia prometido anteriormente. Vamos adicionar 3 regras condicionais, uma em cada fase diferente. E vamos começar aqui pela essa fase de leads aqui. Eu vou clicar em condicionais em campo. E vamos criar aqui a primeira regrinha condicional. Então presta atenção, a regra é a seguinte: caso você não pegue de primeira, eu recomendo você baixar o nosso material, o nosso PDF, o resumo da aula que está lá no nosso site só para membros, o link está na descrição, porque com o material, o e-bookzinho, o slide da aula, você vai conseguir ver a regrinha ali com mais detalhes, pausada, né, para poder fazer a sua mais tranquilo. Mas vamos lá. A regra é a seguinte: quando a reunião de fechamento, lá na fase leads, quando a reunião de fechamento é igual a não, ou seja, não é viável, o lead ele não quis fechar a reunião, a gente vai exibir aquele campo que pergunta por que, que a reunião de fechamento não foi, a reunião de contato, né, não foi viável. Qual que é a razão que ele deu para não querer marcar essa primeira reunião com você? A gente vai exibir esse campo só quando ele der não, né? E pela lógica a gente vai esconder também a data da reunião. Ou seja, a data só vai aparecer se ele marcar sim, ou tiver em branco, no caso aqui. Se ele marcar não, vai esconder a data da reunião e vai exibir esse campo aqui perguntando qual que é a razão. Aqui embaixo aparece o que é o contrário, se não acontecer. Aí, você vai clicar aqui em autocompletar com sugestões, tá bom? E vamos salvar essa condicional aqui. A segunda regra condicional que a gente vai criar vai ser aqui na fase de resultado da reunião, que é quando a gente marcou a reunião, apresentou a proposta para ele, e aí ele vai dar o sim ou não para a proposta que a gente enviou de honorários. Então a gente vai criar uma condicional aqui também. A regra condicional é a seguinte: quando a resposta da proposta dele é igual a não fechou, vai exibir qual que é a objeção desse cliente, por que ele não quis fechar, não aceitou a proposta, qual é valor, o que é que ele não quis fechar, vai exibir esse campo aqui e também vai esconder o anexar contrato assinado e aquele checkbox para elaborar o contrato, né? Porque não tem razão desses dois campos aparecerem se ele não vai fechar com a gente, se ele recusou a proposta. Então vamos esconder as duas e exibir qual que é a objeção dele. E aí o contrário aqui, a gente clica lá em autocompletar, que ele vai colocar o contrário aqui, caso a resposta não seja essa daqui, né? Ou seja, caso ele feche realmente com a gente. E aí é só salvar, eu coloco o nome, salva, e vamos para a próxima. A terceira regra condicional vai ser aqui na fase repescagem.
em cima desse campo aqui de resultado da repescagem vai ser igual o que a gente fez na fase anterior. Então a regra é a seguinte: se o resultado final da repescagem for perdido, ou seja, realmente não tem jeito, ele não quer, a gente vai exibir aquele campo de lead perdido, né, que é para fazer uma reunião de tirar dúvidas e tudo mais, pedir indicação nessa reunião também, né, etc. E vai esconder aquele campo que indica para onde que o CAD tem que ir, que o CAD tem que voltar para fazer o fechamento do contrato. Vai esconder esse campo, porque ele realmente perdeu, o lead é perdido, então ele não vai elaborar contrato. E aí, caso contrário, a gente clica em autocompletar, que ele vai fazer o inverso aqui, caso na repescagem você consiga recuperar esse contrato aí que estava perdido, tá bom? São essas 3 regras condicionais que eu tinha para mostrar para vocês para melhorar o funcionamento aí desse pipe. Vamos lá, gente, reta final aqui do pipe. Vamos agora configurar o e-mail que vai ser enviado com a proposta para ele, tá bom? A gente clica aqui em e-mails, em templates, e aqui eu já estou com ele criado, né? Eu vou mostrar para vocês ele pronto, né? O que é que tem que ter dentro desse e-mail aqui? A gente bota um título, a gente bota o nome do remetente, né? Como que vai aparecer lá quem é que está enviando, o e-mail do remetente, eu coloquei o meu aqui de trabalho, tá bom? E aqui, e-mail de destinatário, como é que a gente faz, né? Qual que é o e-mail do lead? A gente vai puxar lá da database dele, utilizando esse botãozinho aqui de campo dinâmico, tá bom? A gente vai rolar aqui, vai procurar, ó, lead, tá vendo o símbolo de database aqui, lead, a gente vai selecionar aqui o e-mail dele, aí vai aparecer dessa forma, start form lead e-mail. Então, vai ser disparado para o e-mail do card. Um assunto, eu coloquei aqui proposta de serviço jurídico, aqui coloquei a logo do escritório, um campo, né, explicando e tudo mais. Aqui, ó, isso daqui é um campo condicional, um campo dinâmico. A gente puxa da mesma forma que o e-mail, a gente clica aqui, e a gente vai puxar lá no cadastro do lead, a gente vai puxar o nome dele, para aparecer aqui, olá fulano, olá ciclano. Põe o texto aqui, né, você pode dar pausa aí no vídeo para ver como é que está escrito aqui o texto direitinho. E aqui eu ainda coloquei o link com a apresentação que a gente anexou. Lembra que tinha o campo lá para anexar a apresentação pronta em PowerPoint, em PDF e tudo mais? Então aqui a gente vai puxar no campo dinâmico, eu posso até escrever aqui, ó, anexar a apresentação de vendas. Eu clico aqui, vai aparecer esse campo azul aqui que vai puxar o link lá e o cliente vai conseguir baixar a apresentação. É só isso que vai ter no e-mail. Mas, uma informação muito importante agora. Se você já assistiu às outras aulas, você já aprendeu isso daqui. Todo template de e-mail que você fizer, sempre verifique as configurações de idioma e de fuso horário. O idioma PTBR, geralmente ele vem em inglês, e o fuso horário ele vem 0, né, GMT 0. Você tem que colocar GMT-3, que é São Paulo. Porque senão, quando você marcar uma reunião, por exemplo, e você enviar um e-mail que tem data e horário ali, a data e o horário vai errado. O horário vai dar 3 horas de diferença. O idioma, alguma coisa pode ser convertida em português, em inglês aí, e vai dar ruim. Então, sempre configure idioma e fuso horário quando você configurar qualquer template de e-mail, tá bom? Mesmo que você duplique ele, é bom conferir se não deu problema. Então, vamos salvar aqui e salvar esse template. Com o template salvo já criado, a gente vai criar a automação que vai enviar ele, a regra que vai disparar esse e-mail automaticamente para o cliente. Em que momento que isso vai acontecer? Quando um card entrar em uma fase, você seleciona essa opção. Aqui a gente coloca qual que é o nosso pipe, a gente coloca qual que é a fase. Eu vou colocar que é a fase resultado da reunião, é nesse momento que a gente já fez a proposta, anexou a proposta e vai aguardar a resposta do cliente sobre a proposta. Então, quando entrar na fase resultado da reunião, vamos enviar um template de e-mail, que é o único que a gente criou, que é aquele proposta para o cliente. Aqui aparece uma prévia dele, ok? E a gente vai criar essa automação. Vou colocar o nome de proposta e pronto, salvar. E aí, quando o card entrar lá naquela fase, vai ser disparado o e-mail, ele vai receber, você aguarda a resposta dele. Estamos quase lá, e se você chegou até aqui, é porque essa aula está sendo realmente útil para o seu escritório. Então entre no meu canal do Telegram, que é gratuito, e lá você receberá 100% dos avisos de aulas novas, além dos meus conteúdos sobre Pipefy. Basta escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição. Te espero lá. Agora que o nosso pipe já está pronto, todo configurado, as condicionais, e-mail, automação, o que está faltando? Botar ele para funcionar. E para isso você vai precisar incluir a sua equipe do seu escritório, que vai atuar na área comercial, que vai mexer nesse funil de vendas. Vamos colocar eles para atuar aqui. Vamos adicionar então essas pessoas aqui, basta você clicar em convidar pessoas, vamos colocar aqui o e-mail dela, você coloca aqui o e-mail de quantas pessoas você quiser, lembrando que a versão gratuita do Pipefy só permite colocar 10 pessoas no máximo, incluindo você. Adicione os e-mails aqui e convide eles para participarem da sua equipe. E agora que a equipe já está pronta para atuar no pipe, você precisa dos leads, né? Afinal de contas, não adianta nada ter um pipe desse sem os leads.
Como é que você vai colocar os leads aqui nesse pipe? Você pode preencher de forma interna, ou seja, alguém te falou, fulano, tem um conhecido que está com um problema tal, vou te passar o número dele, você mesmo cadastra aqui, né, coloca o nome, telefone dele para entrar em contato e fazer todo o processo aqui, né, passar por todas as fases até fechar o contrato com ele. Ou você tem a opção de enviar o link para o próprio lead preencher, ou até mesmo, se você tiver parceiros que indicam leads para você, você manda o link do seu pipe para eles vão conseguir preencher o formulário inicial externamente e o lead vai chegar aqui para você. Bem simples. Então a gente vai configurar agora, personalizar o nosso formulário público para poder compartilhar ele com outros leads e com parceiros que vão te indicar leads aí. A gente clica aqui em compartilhar e tá vendo que está desligado, a gente vai precisar ativar essa opção que está não público, vamos ativar. Aqui já apareceu o link do meu funil de vendas, só que vamos customizar ele primeiro. Você já pode copiar aqui ele e mandar para a galera, mas eu vou primeiro aqui customizar ele. Vou adicionar aqui uma logo do escritório, já adicionei aqui a logo, precisamos colocar também um título, ok? Orçamento de serviços jurídicos, aqui você pode colocar uma descrição, eu vou deixar em branco porque não é obrigatório. Um texto do botão, qual que é a ação que a pessoa vai fazer? Ela vai enviar orçamento. Podemos aqui também customizar a cor do botão, que é esse que aparece aqui embaixo, que está azul no momento. Eu não quero azul, eu quero a cor da logo. Então vou colocar aqui um amarelado, meio dourado. Tá bom essa cor. Vou colocar também um fundo de tela, né, para não ficar uma coisa branca. Eu sempre recomendo vocês pesquisarem por Office, que é escritório em inglês. Aparece várias imagens bacanas aqui de escritório e tudo mais. Você pode clicar aqui em ver mais. Vou selecionar essa imagem aqui, salvar. E aqui algumas configurações do formulário, tá bom? Eu vou colocar aqui permitir rastreio de solicitações, ok. Eu vou colocar obrigatório, porque apesar de a gente ter colocado lá no formulário onde a gente capta os dados do lead, às vezes você só tem o telefone, você não tem o e-mail dele, ele veio de uma forma externa, não tem o e-mail, então é bom, caso a pessoa venha de forma externa, é bom você garantir que vai ter o e-mail dele para entrar em contato, né? Preenchimento obrigatório. A logo do Pipefy você tem que manter ligada, e você pode permitir mais de um envio ou não, mas você pode deixar desligado, não tem diferença nenhuma. E eu vou desativar também esse preenchimento automático aqui, porque também não faz sentido. Mais uma missão cumprida, Devonauta. Seu funil de vendas está pronto e automatizado para otimizar a forma como seu escritório e a sua equipe prospectam e fecham contratos. Basta registrar um novo lead, compartilhar o link copiado no seu site e com parceiros que irão te indicar novos clientes. Lembrando que na próxima aula iremos criar um pipe de pesquisa de satisfação automatizada conectado com esse funil de vendas, então é importante assistir as duas aulas. E para você que precisa otimizar o seu escritório com o Pipefy de uma forma mais completa e especializada, a minha consultoria está aberta com vagas limitadas. É um treinamento completo para você e a sua equipe focado nos maiores dores e desafios de gestão do seu escritório. Durante 3 meses ou mais, você terá à sua disposição os modelos exclusivos de pipes criados por mim para grandes escritórios de advocacia, tudo personalizado com a sua logo, as cores e os dados do seu escritório. Iremos também desenvolver sugestões, soluções e produtos específicos para você com o Pipefy. Os encontros terão 1 hora semanal com dicas, tira dúvidas e todo o suporte necessário, e eles podem ser gravados para você assistir quantas vezes quiser. E então, vamos juntos automatizar a gestão do seu escritório? Basta escanear o código aqui em cima ou clicar no link da descrição. Estou te esperando. Muito obrigado a você que ficou até o fim. Espero que esse pipe tenha sido útil para te ajudar a fechar mais contratos e a treinar a sua equipe comercial. Não deixe de conferir as outras aulas que já estão no ar. Vou deixar a playlist na descrição e ela vai aparecer também no final aqui do vídeo. Coloque tudo que aprendeu na prática, pode me seguir também nas redes sociais aqui, escaneando o QR Code ou no link da descrição. E como sempre, eu te espero na próxima missão. Partiu!